Salve, salve, rapaz. Se você sente que não está preparado para ser pai, se você sente que não está preparada para ser mãe, não ponha filhos no mundo. Se você for fazer filhos para que os outros criem, para que terceiros tenham que criar os seus filhos, um filho, ou dois, ou três, seja lá quantos filhos você pensa em ter, você for ter, e esses filhos tenham que ser criados por terceiros, muitas das vezes por falta de preparos da sua parte, falta de condições ou por descaso mesmo, por ter sentido que aquela magia de querer ter filhos, aquela vontade, acabou passando, acabou acabando, né? Porque no início é tudo belo, enquanto ainda é bebê, quando está ali nos primeiros anos de vida. Mas quando os anos passam e a criança vai começando a crescer, a criar maturação, essa é a parte que muitos pais abandonam. Às vezes um dos, ou às vezes os dois. E aí, os filhos, infelizmente, acabam sendo criados por outras pessoas. E para mim, assim, um grande problema nisso. Não é um assunto que muitos falam, né? Não é algo muito debatido. Mas eu acho que isso tem sim muitas consequências na vida das pessoas. E para mim não precisa ser um profissional da área de saúde mental, comportamental, educacional para saber como, como esse fato de um filho, uma filha, não ser criado pelos pais, biológicos principalmente, causa danos na saúde psicológica e emocional do sujeito, que se repercute, que reverbera até a sua fase adulta. E, a depender de cada pessoa, porque também vai de cada pessoa para pessoa, isso causa sintomas terríveis, sintomas psicológicos e emocionais que podem prejudicar e muito a vida da pessoa. Como, por exemplo, traumas, né? Causa, sim, muitos traumas. Então é por isso que eu tenho essa máxima de que se você não está preparado, beleza? Se você não está preparado, preparada, não está preparado ou preparada para ser mãe, para ser pai, não os tenha, né? Fique só na sua imaginação, como é prazeroso a maternidade, como é prazeroso a paternidade, como seria, é melhor ficar nessa ilusão do que ter e não ter a capacidade ou depois, né, acabar a disposição, a vontade de cuidá-los e de criá-los. Porque a criação de terceiros, muitas das vezes a criança pode dar sorte, a pessoa pode dar sorte de ter uma criação boa, né? Não ter traumas, né? Não faltar coisas, né? Mas de qualquer forma sempre vai faltar e sempre vai ficar um vácuo que quem deveria ter ocupado esse espaço é a mãe e o pai, necessária principalmente, né? De preferência biológica. Então quando terceiros acabam tendo que criar o seu filho, a sua filha, né? Ou se você pensa em ter, ainda não teve, né? Peço que repense. Claro, né? Você faz o que você quiser da sua vida. Você vai fazer o que você quiser da tua vida, mas saiba que, seja lá o que você for fazer, terá consequências. E colocar filhos no mundo não é diferente. E que podem trazer consequências por conta de um erro seu, uma falha sua, o que você fez ou deixou de fazer, traz mais consequências, principalmente para o seu filho. Seu filho pode desenvolver traumas, né, por conta de faltas, por conta de várias coisas, porque quando terceiros vão criar seus filhos, é um jogo muito da sorte. Você não sabe se a criação vai ser como deveria ser, porque quem está criando, ou até mesmo você, né, que está de fora, você não está na cabeça do seu filho, da sua filha, não tem como saber o que se passa na cabeça de ninguém, né?
até os profissionais, né, da área de saúde psicológica, da área de saúde mental, eu mesmo estou estudando psicanálise, mas reconheço que a gente guia as pessoas, né, quem é dessa área de saúde mental, a melhorar de vida, a, né, tratar sintomas. Mas não tem como ninguém saber o que se passa na cabeça do outro. Não tem como. É algo bem difícil. Você pode deduzir, ajudar, né? E às vezes até acertar. Ah, é assim mais ou menos que eu penso, é assim mais ou menos que eu me sinto. Mas de fato, você saber o que se passa na cabeça do outro não tem como. Então, para você que é de fora, é muito fácil, né? Falar, você foi criado por... Não foi criado por mãe, pai ali, mas teve isso, pai e mãe, que nem criou querendo dar sermão, querendo ficar dando palpite, né? Ficar dizendo coisas, mas não lhe faltou nada, você tem uma boa criação. Quem criou também pode usar isso contra o seu próprio filho, né? E até contra você mesmo. Mas quem mais sofre nisso é o seu próprio filho. Só que a verdade é que você não está na cabeça da pessoa, então você não pode dizer como a pessoa se sente. Não é legal ser criado por outras pessoas. Não é legal. Porque terceiros vão querer se meter e ter sempre aquela desculpa. Ah, não é sua mãe e seu pai que está aqui, né? Pode ser até os dois, não são seus pais que te criaram, que te proveram isso e aquilo. Isso é muito ruim. Então não adianta. Sempre vai sentir aquela lacuna faltante, sempre vai sentir aquela angústia, uma angústia muito forte. Principalmente quando as pessoas usam isso contra você e não tem como dizer que não usam porque usam. Você pode reparar que pessoas que não foi criada, né, não teve uma família estruturada, não foi criado por mãe e pai, ou só pelo um e faltou outro, né? Foi criado pela mãe, mas faltou o pai, foi criado pelo pai, mas faltou a mãe. E principalmente quando faltam os dois, essa pessoa sofre com angústias, com ansiedades, com transtornos, muito tempo da sua vida. Muito tempo da sua vida. Até reconhecer que precisa de um profissional de saúde mental para ajudar a aliviar esses sintomas, dessas angústias, né? Esses sintomas no geral, que em psicanálise chamamos de sintomas neuróticos. Alguns podem até ter sintomas psicóticos, né? Para você ver como uma ansiedade, com uma saúde mental não tratada, não cuidada, pode ir só piorando os casos. Mas não quero me deter sobre esses termos técnicos. Mas a pessoa pode abarcar problemas para a sua vida toda. Não tem esse papo de, o importante é ter uma boa criação, mesmo que não seja mãe e pai biológico. Que nada, rapaz. Se não está preparado para ter filho, não os faça, não os tenha. Lembre-se que com aquele momento de prazer, né, você pode se proteger. Não estou dizendo para você deixar de ter o seu momento de prazer, seu momento de... Hoje é dia de namorados, inclusive, né? Então, nada melhor do que um dia desse para falar que você aí, que está tendo um relacionamento, que está se relacionando, tenha cuidado. Não deixe de relacionar, de se aventurar, mas lembre-se que você tem que se cuidar para não ter filhos se você não estiver preparado financeiramente, emocionalmente para tê-los. Porque não os tenha para que outros tenham que criar. Os outros que vão criar, você não sabe o que esses outros podem fazer. E aí vem alguns com aquele papo. Mas tudo na vida tem um lado bom e ruim. Quem criou, quem supriu, mesmo não sendo pai e mãe, ou só sendo um, mas não sendo outro, também fez coisas boas. Mas, querendo ou não, a pessoa vai ter um trauma ali. Algum trauma, né? Pouco latente ou muito latente, mas é trauma de qualquer forma, vai reverberar, vai repercutir na vida daquela pessoa. E os sintomas vão ficando mais visíveis. Aquela pessoa sente uma angústia muito forte, né? Porque sente que algo faltou. São pessoas que estão muito vulneráveis à deriva porque não tiveram uma família estruturada. A família estruturada é mãe e pai. Eu não estou falando de família margarina, aquela família perfeita que tem zero problema. Não estou falando disso. Estou falando de uma criação, o mínimo saudável e estruturada, que não ocorre se não for a mãe e pai criando juntos. Não adianta. É um assunto assim, até meio repetitivo aqui no meu canal, só que eu acho muito importante falar, não me canso de falar disso, porque uma pessoa que escutar isso e entender o que eu estou querendo dizer,
e absorver e seguir aqui o meu conselho, que ninguém é obrigado a seguir, mas de alguma forma seguir o meu conselho, vai poupar um filho que faria de muito sofrimento mental. De muito sofrimento mental. Então me escute, se você não está preparado, não está preparada, não tenha filhos. Se relacione, case, vá viver sua vida com seu marido, sua esposa. Mas se não tem preparo para ter filho, não os tenha. Não corra esse risco. Porque terceiros não vão substituir o que você teria que proporcionar. Não adianta, cara. Para mim isso não entra na minha cabeça, esse papo de mas as pessoas só veem a parte ruim, né? De que teve um lado bom, né? Quem criou, supriu da maneira que pôde, foi bom também. Não é isso, não é que o filho, não é a filha, a pessoa que foi criada por pais separados, ou só por um e não por outro, só vê a parte ruim. É porque isso reverbera e aquilo que foi dito, justamente porque a pessoa não teve a mãe ou o pai criado, fica fixo ali. As cores, infelizmente, temos a tendência de coisas que nos machucaram, traumas, coisas ruins, sintomas, nos afligir mais do que as boas lembranças. E muitas das vezes cores que a pessoa nem tem culpa, né? Quem tem culpa de ter a mãe e um pai que não tem a capacidade, né, empatia de dizer, não, quem vai criar meu filho sou eu, posso estar com a dificuldade que for, mas eu vou proporcionar essa criação para ele vinda de mim. Uma mãe e um pai ter peito para dizer isso, para assumir essa responsabilidade. Um filho que é gerado não tem culpa disso. Disso ele não tem culpa. Disso ele não tem culpa. Quem tem que arcar com as responsabilidades, os momentos difíceis, complicados, bons e difíceis de se ter um filho, né? Na fase de criança e de adolescência. E aí, né? A maioria, quando vai na casa dos seus 18, 19, 20, vai formando a sua vida, até mesmo sua própria família, aí já é outra coisa. Cada um vai viver sua vida, mas até então, na fase de criança e adolescência, é quem tem que arcar com as responsabilidades de criar, de prover, de dar um acolhimento emocional, afetivo, uma boa criação, uma criação minimamente saudável para o psicológico da pessoa, de um filho, são os pais que o fizeram. Assim como tiveram o prazer de desfrutar no momento, né, do que você sabe que eu estou falando, que gerou o filho, que às vezes vem por acaso ou vem planejado, é quem tem que ter também o prazer de arcar com criar. E para mim, é isso e acabou. Entendeu? Não tem justificativa. Não tem justificativa. E muitos filhos, quando ainda vão cobrar isso da mãe ou do pai que não criou, ou dos dois, quando é os dois que não criam, não fazem parte da vida da pessoa, ainda acham ruim. Você tem que se virar, você já tá grande. Tudo bem que não vale a pena ficar preso, né, a isso, né? Você tem que fazer sua vida. Mas assim, eu tô falando isso porque eu passei por isso, pastor. Eu tive isso na minha vida, entendeu? Eu não tive uma família estruturada da forma correta que deve ser para que a pessoa esteja imune a sintomas emocionais, entendeu? Então eu tô me usando aqui como exemplo, que não quero entrar muito porque é algo mais pessoal, mas eu já até falei um pouco sobre isso aqui no canal. E eu conheço pessoas, tenho amigos mesmo, que passam por isso, e a gente se identifica com isso porque a gente sabe que é algo difícil, entendeu? Infelizmente as pessoas usam isso contra você, né? Familiares que querem se meter porque, né, vê você não sendo criado por a mãe, né, ou pelo pai ou pelos dois, aí a avó, um avô que cria, né, aí quer vir de lá, né, um familiar seu para apontar o dedo, para ficar te cobrando, para ficar, né, sendo grosso com você, ficar lhe tratando com arrogância, com indiferença, né? Porque é como se você tivesse culpa, né? Às vezes descontam algo em você, né?
às vezes desconta algo em você, né? Às vezes rola ciúmes, várias coisas. E aí quer descontar em você, quer atacar você, quer achar que tem o direito de te tratar com arrogância, com indiferença, né? Fazer grosseria com você. Então são muitas consequências, como essa que eu falei, que outros terceiros se metem, e quando você se cresce, né? Quando você cresce, já que se você for uma criança que reprime, né? Que foi bem educada, a respeitar os mais velhos, eu não estou dizendo que tem que ser desrespeitoso quando você é criança ou quando eu crescer com os mais velhos. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando... Mas se você não coloca para fora que você não aceita ser tratado de tais formas e você reprime aquilo até quando crescer, aquilo vai lhe causando sintomas, vai criando uma bola de neve e você acaba até explodindo. E ao você explodir, aí vão ver como você deveria ser melhor tratado, que você não tinha culpa de ter nascido e de ter um pai ou uma mãe, né, imprudente, que não teve peito, né? Não arregaçou as mangas e não disse assim: eu que vou criar meu filho e minha filha. Quem não vai criar não é fulano, não é ciclano, vai ser eu. Entendeu? Você não teve culpa disso. Então não se sinta culpado disso. Hoje, sintomas que você apresenta, revoltas, você se rebelar com quem te destratava, com quem achava que tinha o direito de destratar você, né? Terceiros. E se você se revolta e hoje bate de frente, né? Não estou dizendo para você ser um grosso, né? Para você, não pague o mal com o mal, não faça aquilo de ruim que fizeram com vocês. Mas se posicione, fale, bote para fora. Você tem que se valorizar, impor limites. Não pode deixar ninguém lhe tratar mal e pesar em você. Haja assim, com prudência, sem perder a elegância, sem perder a educação. Bata de frente, entendeu? Porque às vezes são pessoas que não fizeram nem nada por você, né? Não fizeram nem nada por você. Lhe tratavam bem, às vezes por conveniência, mas quando achavam que não era conveniente, queriam se meter, gritar com você, lhe tratar mal. E aquilo você vai reprimindo, vai esquecendo, entre aspas. Mas volta tudo. E aí você se revolta, se rebela e se torna o que eu e muitas pessoas chamam, né? Que chamam de rebelde com causa. E aí começa a responder, a bater de frente, a impor limites. Porque você aprendeu a se valorizar e a ter amor próprio. Porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Entendeu? Mas são muitas consequências que ocorrem por a pessoa não ser criada por mãe e pai. Entendeu? São muitas. E essa é uma delas, entendeu? Acontecem muitos conflitos. Muitos mesmo. É por isso que eu não me canso de trazer esse assunto de paternidade e maternidade. Porque é algo que deve ser feito se você estiver preparado. Você não vai saber, né? Você não vai saber de cara, né? Não, mas você vai, paternidade e maternidade, você vai aprendendo. Agora eu digo assim, para você ter, se você só saber, é isso que eu quero mesmo? Reflita, é isso que eu quero? Eu vou poder arcar com isso? Eu vou poder assumir essa responsabilidade para que terceiros não assumam e mais na frente use isso contra mim e pior ainda contra o meu filho? Se você sabe que vai ter preparo, vá em frente, boa sorte. Que Deus te abençoe nessa jornada. Agora, se você não sentir que tem preparo, que não é para você, que você vai achar muita responsabilidade, que prefere evitar de colocar mais uma pessoa no mundo para sofrer com muitas cores que está exposta a sofrer, não tenha, não os tenha. Conselho de amigo, conselho de irmão. Ouça-me, não tenha. Não tenha. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Né? Com essas reflexões de maternidade e paternidade, um assunto que eu acho muito importante. Né? Na formação das pessoas, de todos nós. Como a pessoa se forma no mundo, maneira de ser, de estar. Isso tem muita importância, né, ser abordado esse assunto. E é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. E tamo junto. Até o próximo vídeo.